Fala pessoal, eu sou Gustavo Melo, especialista em gestão da tomada de decisão e hoje nós vamos falar sobre o tema da importância da simulação de processos no apoio à gestão das operações. Você que é consultor, que é profissional de alguma empresa, é professor universitário, é estudante, enfim, todos que estão me acompanhando nessa jornada para que a gente possa elevar o nosso nível de gestão de tomada de decisão, com novos aprendizados, com novos métodos, novas ferramentas e compreender toda essa importância aí do que a gente busca no final, que é a gestão da operação com uma tomada de decisão um pouco mais assertiva. Então eu já separei aqui essa apresentação para a gente poder delinear todos esses tópicos e tratar isso de uma forma um pouco mais objetiva, mais clara, né? A gente começou aqui anteriormente explicando o que é, né? Se você não viu o vídeo anterior, volta lá e vê o vídeo sobre gestão da tomada de decisão, um pouquinho aí sobre os conceitos da área de pesquisa operacional, simulação de processos, enfim. São conceitos importantes para que a gente possa seguir nessa jornada e ter alinhado isso tudo de uma forma prática, que é onde a gente vai aplicar em projetos. Beleza, pessoal? Então vamos juntos. A contextualização aqui foi separada em 6 tópicos, que eu julgo importante para que a gente possa entender toda essa conjuntura e chegar no que a gente busca, que é um refino da tomada de decisão com ferramentas poderosas que vão permitir que a gente possa testar diversos cenários buscando o nosso objetivo, seja ele validar um layout, dimensionar uma capacidade produtiva, dimensionar novos equipamentos, novas linhas de produção, uma frota maior, enfim, as variáveis que você deseja testar ou validar para o seu sistema. Então, o primeiro grande item aqui do contexto que a gente se encontra é a competitividade. Então, as empresas elas vivem, né, já vivem um momento de competitividade grande, né, e a gente precisa ter apoio de alguma ferramenta que possa elevar a gente a outro patamar. Então, aí, quando você usa esse tipo de solução, esse tipo de implementação de gestão da tomada de decisão voltada a ferramentas poderosas de análise, você possa largar na frente dos seus concorrentes. Vamos supor aí que você esteja planejando uma expansão de capacidade e vocês vão ver lá mais para frente que em alguns paradigmas tecnológicos a gente fala muito sobre Excel, né? Muitas pessoas usam o Excel para validar projetos complexos e que às vezes não é possível chegar no resultado desejado utilizando somente uma análise de números estática no Excel. Então a competitividade ela vem aí. Então, se você faz uma análise usando uma ferramenta avançada, uma técnica matemática avançada que permite você diversificar N cenários, N variáveis, N situações, você parte na frente daquela pessoa, daquele profissional, daquela empresa que está analisando aquilo somente no Excel, ok? O segundo contexto vem aí sobre eficiência e redução de custos. Como que a gente vai descobrir a eficiência dos nossos processos, né, o dimensionamento do processo de uma forma assertiva, correta, se a gente não tem uma ferramenta para nos apoiar nesse sentido? E aí, partindo daí, a gente já vai saber onde nós estamos e para onde nós conseguimos ir e ver o quanto a gente pode melhorar a eficiência dos nossos processos, se é possível a gente poder reduzir custos de operação de uma forma integrada ou de uma forma individualizada, né, particular. E isso tudo está muito atrelado ao terceiro ponto, que é a gestão de processo, né? Eu nessa jornada, eu sinto que os gestores eles têm uma dificuldade de validar uma série de informações que chegam para ele e ele precisa tomar uma decisão ali, às vezes, no curto prazo. Então essa ferramenta ela vem além de olhar a questão da competitividade, eficiência de processo, redução de custos, vem apoiar os gestores para que eles possam, junto com o time deles, né, os times multidisciplinares, poder fazer a melhor escolha para aquele momento, para aquele cenário que ele deseja estudar. O quarto item, que geralmente é um item que ele é aclamado aí por todas as empresas que precisam estudar esse tipo de vertente, né, que é o quê? A gente dimensionar a operação como um todo. Então a gente vai estar dimensionando os recursos, os processos, os postos de trabalho, a logística, o layout, enfim, validando uma série de informações que visam dimensionar uma capacidade produtiva global para chegar na capacidade global planejada da empresa, né? Seja o setor que for. O quinto item advém de todas essas 4 vertentes, que é o quê? Eu preciso da informação para que eu possa fazer a gestão da tomada de decisão, né? Sem informação e uma informação assertiva, uma informação fina, né, detalhada do que eu preciso estudar, vai me ajudar a ter um poder de decisão melhor. E isso vai influir no meu último item, que é eu poder fazer o direcionamento do meu investimento.
A gente vê uma vertente muito interessante nos tempos atuais, é que as empresas estão buscando muito compreender como está a capacidade produtiva, né, do seu sistema com os seus ativos atuais e entender aonde ela pode chegar somente com aquela configuração, ou seja, qual é o máximo de performance produtiva que eu consigo extrair do meu sistema com a minha configuração de ativos atual. Porque o pessoal está evitando, né, empenhar investimento muito grande sem ter uma visão de curto, médio e longo prazo mais assertiva, mais acurada. Então aí a gente vai poder analisar isso de uma forma bem dinâmica, né, e poder direcionar os investimentos no menor nível. Então aí vamos nos basear em cenários de teste onde eu vou ter o menor nível de investimento para um ou outro cenário que vou ter, né, uma escala de cenários até chegar no último grau de investimento. Então a gente vai avaliando cada cenário e entendendo, olha, nesse cenário em que eu vou investir 10%, eu vou ter isso aqui de retorno. Esse 20% eu vou ter esse tipo de melhoria, 30%, 40%, enfim, até chegar no último patamar que ele consegue avaliar. Então, se a gente for aplicar realmente uma ferramenta para tomada de decisão, né, para gestão da tomada de decisão, nós precisamos aí entrar a fundo para estudar qual é a demanda que a gente vai atender, né? Então, eu separei aqui 6 tópicos que são importantes, que são geralmente os 6 grandes tópicos que o pessoal geralmente avalia, né? Capacidade produtiva. Então a gente vai estudar um conjunto de processos, né? Então entender o limite inicial do estudo, o limite final, entender quais, né, são as regras de contorno para todo esse sistema, as regras operacionais normais, as variáveis, os recursos que a gente vai estudar, o layout, enfim, todo o arranjo produtivo, o fluxo de processos, né, fazer o mapeamento aí das operações, o detalhamento das operações individuais e integradas, as regras integradas de decisão, porque a gente quer entender a capacidade como um todo, né? Geralmente a gente divide, né, só para esclarecer um pouco melhor sobre essa questão de complexidade, né? Então, dentro da demanda a gente vai ter complexidades, né? A gente vai ter um projeto de baixa complexidade, de média e de alta. Então, no projeto de baixa complexidade, a gente talvez esteja estudando um posto de trabalho específico, né, que tem uma pessoa interagindo com o equipamento em suma, né, fazendo um abastecimento direto, ou uma empilhadeira colocando um pallet no armazém, enfim, no centro de distribuição, uma empilhadeira descarregando um caminhão, levando o pallet para dentro da operação. E aí a gente vai para um projeto já de média capacidade, de média complexidade, perdão, em que a gente tem a interferência de um outro processo que faz a junção com esse processo inicial. Por exemplo, eu estou num projeto de mineração, então eu vou estudar minhas frentes de lavra, o carregamento dos caminhões, né, o ciclo dos caminhões dentro de uma mina até chegar no processo de britagem. E aí eu chego no último nível, que seria o projeto de alta complexidade, onde eu vou estudar uma cadeia produtiva inteira, né, então eu avalio, por exemplo, um processo portuário em que tem uma chegada de volumes por trem, vamos supor minério, descarregamento dos trens de minério na operação de pátio, aquele empilhamento daquele produto no pátio, armazenamento, né, o tempo de estadia dele em pátio, a recuperação desse volume para fazer carregamento de navios, a fila de navios, a gestão portuária para que o navio saia da barra, se movimente, entre no pier para receber o carregamento. Então aí você tem esses 3 níveis de complexidade para que a gente possa compreender melhor nossa demanda, né? Se a gente entender aí prazo de execução, recursos que a gente vai alocar, seja recurso interno da empresa que está, por exemplo, comprando uma consultoria, uma assessoria de um projeto de gestão da tomada de decisão, né? Que profissionais vão envolver, que setores eu vou envolver, que tipo de equipamento que eu vou usar para medir e coletar os dados, né? Os sistemas é que eu vou fazer a intervenção para retirar, extrair esses dados. Qual a equipe aí que vai estar atuando, né? Prestando serviço para você aí na parte de mapeamento, coleta, desenvolvimento das soluções, enfim, se é equipe integrada ou se são fases de implementação. Isso tudo é importante para a gente ter esse mapeamento da demanda da forma mais assertiva possível para evitar retrabalho, evitar custo adicional, evitar desvio de escopo, desvio de projeto, desvio de entrega, né? Então você imagina se chegar no final de um projeto desse porte, do porte que você escolher, você ter um desvio de solução, né? Você queria uma solução A e te entregar uma solução B. Então é bem complicado, a gente tem que ter isso muito bem alinhado. O segundo item é a questão dos gargalos, né? Para estudar os processos individuais ou integrados, a gente procura fazer um mapeamento prévio para compreender a interligação entre os setores, né? E se existe algum item específico, algum setor em específico que já vem limitando a produção, vem limitando a produtividade,
né, os níveis de serviço, enfim. É importante a gente já tentar fazer um mapeamento aí da questão dos gargalos, né, ou pelo menos ter uma ideia, né. Novamente, não é que isso já vá responder a nossa demanda. Isso vai ajudar a gente a se planejar durante a execução de um projeto ou durante a execução de um estudo, para que a gente tenha sucesso lá na frente, né? É a questão do funil. A gente começa aqui numa situação bem aberta, vai afunilando, afunilando e contornando tudo e cercando tudo para que no fim a gente obtenha sucesso com a solução que a gente deseja. Após a questão do gargalo, a gente vai entender a questão de ocupação de recursos, que também está interligado, né? Gargalo, ocupação de recursos. Lembrando, pessoal, todo o processo tem gargalo, né? Então ele vai depender da configuração de produção que você tem, do layout produtivo que você tem, de como que está a sua execução de demanda, ou seja, se você tem uma demanda menor que a sua capacidade produtiva, os seus processos eles vão continuar atendendo. Mas no momento em que você atingir sua maior demanda, né, que se o sistema já foi projetado, ele vai apontar alguma parte do processo que é o gargalo, que é o problema. E aí você vai fazer um investimento direcionado, por exemplo, naquele processo específico, o gargalo ele vai mudar de lugar. Então eu investi na área de logística, por exemplo, pode ser que o gargalo vire um equipamento que recebe aquela logística, não está dando conta de fluir a produção. Então gargalo na produção, gargalo no processo produtivo sempre vai existir. Se você está em sua demanda máxima, você já é possível identificar. Se você não está ainda e vai chegar, a ferramenta vai conseguir fazer com que você tenha essa análise. Você vai chegar a identificar os gargalos. Depois da ocupação dos recursos, a gente vem com o planejamento integrado. Por quê? É importante nessa etapa a gente compreender as realidades individuais e depois compreender esse todo. Porque não adianta que a gente tenha em cada área, né, o seu planejamento e isso está de forma não sustentável, né, causando dissinergia entre as áreas e prejudicando a capacidade global produtiva. Ah, Gustavo, mas nenhuma empresa segue, os setores seguem um planejamento integrado complexo, aderente, assertivo, né? Existe essa falta de nível de serviço de um setor para o outro. Tudo bem, a gente compreende, né? Eu entendo e há mais de 10 anos a gente também percebe isso nos nossos clientes e parceiros que existem esses pormenores quando a gente vai fazer os estudos e quando a gente aplica os métodos é para justamente mostrar os gaps, né, os buracos entre a programação de uma área, o planejamento de uma área para outra e a falta desse nível de serviço, porque isso no final acarreta custos a mais para a operação, né? Dispendinho de investimento às vezes desnecessário para um setor que não é o problema e perda de produção, né? Ninguém quer perder produção, ninguém quer perder produtividade. Isso é ruim para o grupo, é ruim para a empresa, é ruim para você que é profissional, é ruim para você que é gestor. Então o apoio desse planejamento integrado é importante para que a gente possa chegar no resultado independente de se a empresa faz ou não. Fluxo logístico versus demanda. É um quinto tópico aqui muito importante, porque hoje a gente vê que o Brasil está em crescimento pleno, né? A gente tem um setor que é um diferencial competitivo para diversas empresas, que é a logística. Né? Os custos logísticos para uma empresa são uma fatia muito grande. Se você tem uma logística bem feita, um prestador de serviço, ou a sua própria empresa presta serviço, ou você tem um parceiro logístico que presta um nível de serviço bacana, você vai ter um diferencial competitivo perante outras empresas, né? Referente a custo, né? Referente ao custo agregado no seu produto final. Então, às vezes, ali uma falta de dimensionamento correto para uma operação logística causa grandes estragos na produção. Então, assim, minha capacidade produtiva está em pleno vapor, só que minha questão logística deixa a desejar. Por exemplo, para uma frota rodoviária, questão portuária, enfim, toda questão logística. E hoje o Brasil carece de investimentos nessa área. Tem crescido, sim, mas ainda carece de estudos adequados, né, assertivos para essa área, questão de portos, hidrovia, ferrovia, rodovia, enfim, todos os modais que a gente tem no país, além do modal aéreo também, para que a gente possa ter essa matriz integrada e podendo analisar da melhor forma possível, visando o quê? Produtividade, redução de custo, competitividade, que a gente já citou no slide anterior, para que a gente possa, o quê? No fim, ter um fluxo logístico que atenda a nossa demanda, né? Nem com supercapacidade, nem com uma subcapacidade. A gente tem que ter um meio termo aí entre as duas coisas. E o sexto tópico que eu não deixo de citar como muito importante, que às vezes as pessoas deixam de lado em qualquer análise, qualquer estudo de tomada de decisão, que é a gestão da manutenção. Eu vejo esse tópico como muito importante porque a manutenção é um item que afeta diretamente na capacidade produtiva global.
E aí, no caso desses estudos, a gente estuda a manutenção preventiva, né, que é o calendário aí de 52 semanas das empresas, né, o planejado, para deixar os equipamentos em stand-by, fazendo o que precisa ser feito, né, para poder manter o nível de operação do equipamento, e a manutenção corretiva, que são os eventos que nós não controlamos. O equipamento está funcionando, de repente, do nada ele quebra, interrompe a operação, o fluxo produtivo tem que desviar, se não puder desviar, tem que esperar o equipamento voltar a operar para poder voltar a produzir. Então os níveis, né, de manutenção, ou seja, os níveis de disponibilidade dos equipamentos, dos recursos móveis, dos recursos estáticos que sejam, eles precisam atender aos níveis de serviços de produção. Então a gestão da manutenção é importante nesses estudos porque a gente consegue testar os calendários de programação de manutenção, né, manutenção preventiva, a questão da eficiência da manutenção corretiva, né? Por exemplo, eu estou alocando um time maior para fazer a manutenção corretiva. Então, provavelmente, eu vou executar aquele reparo num tempo menor. Né? Ou o meu time aprendeu, né? Ganhou todo o know-how que precisa, né? Para poder executar a manutenção corretiva de forma mais eficiente, ou seja, de forma mais rápida. Então, eu vou ter um ganho ali, o equipamento ele vai estar disponível um pouco mais cedo do que anteriormente poderia estar. Então a gente pode testar estratégias para manutenção para que a gente possa ter uma melhor produção, melhor produtividade. Lembrando, Gustavo, mas tem outros tópicos dentro disso, validação de layout sim, validação de layout, validação de equipamento, taxas produtivas. Gente, isso aqui são super tópicos. Dentro de cada um desses itens a gente entra com sub-itens que vão chegar nesses resultados globais, né? Por exemplo, aqui dentro de capacidade produtiva eu posso abrir uma infinidade de variáveis que têm a ver com taxa de produção, capacidade de equipamento, capacidade de estocagem, enfim, gargalo, entender as restrições, aí eu vou ter que restrições de processo, regras de contorno, fluxo produtivo, mapeamento de processo. Então aqui, gente, é só uma ideia de tópicos gerais que a gente geralmente aborda e que são mais visados quando a gente estuda esse tipo de situação. É a demanda atrelada à gestão da tomada de decisão, com foco no objetivo principal, que é o quê? Dimensionamento das operações. E dentro disso, a gente vai ver mais para frente, durante a jornada, grandes subtópicos aí que a gente vai poder estudar de uma forma um pouco mais detalhada. Então não se atente a isso nesse momento. E a gente entra num tema interessante, que são os paradigmas tecnológicos, né?